A paz do Senhor Jesus para você, meu querido, minha querida. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a fé, o complemento da fé, aquilo que compõe a fé, o resultado da fé, a fé genuína, a fé que transforma, a fé que dá bom testemunho. E o texto escolhido é Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Você vai ver aí algumas chamadas sobre o que nós temos aí durante a semana por acontecer, e isso vai ser muito importante, porque você participar conosco é um motivo de muitas e muitas alegrias. A Getsemane está aqui para ser uma bênção na cidade, para ser uma bênção no estado, no Brasil e no mundo, porque milhares de pessoas conectam a Getsemane, estão ligadas aí por todo o mundo. A Igreja Getsemane é uma igreja que marca a presença não somente aqui na região onde ele está, mas em todo o Brasil. Veja aí o seminário, a escola de profetas, né? No caso, o Koinonia, o Colégio Batista, Getsemane, as programações todas que nós teremos aí, os meus livros que têm abençoado tantas e tantas pessoas. Foi legal. Até mandei um livro para o Bolsonaro e ele colocou aí nesta semana a revista Veja, né? Sou filho de autoridade. Ah, que legal esse livro, vai ser até bom, hein? Sou filho de autoridade. E aí esse livro eu mandei para ele, ele recebeu e ele passou para os filhos dele dizendo, olha, leiam esse livro, será muito importante. Se eu na revista Veja agora, desta semana, você vai ver lá ele dizendo para o filho dele, filho, leia esse livro. Fará bem a você e a nós. Muito legal, sou filho de autoridade. Você pode até pedir na editora Getsemane, tá? 31 3491 2266. Eu escrevi esse livro quando aquele juiz lá de Brasília, um juiz de Brasília, os seus filhos e filhos de promotores, deputados, puseram fogo em um índio Galdino. E aí eu falei, puxa, eu vou escrever, vou ver o que a Bíblia fala sobre isso. E aí eu escrevi o livro, Sou Filho de Autoridade. Filho de pastor, filho de coronel, filho de delegado, filho de policial, filho de políticos. E aí eu venho falando, né? Muito legal, sou filho de autoridade. Vale a pena você ler, pedir na editora. Você vai ver aí esse livro em chamada especial para todos vocês. O texto que eu vou meditar é Tiago, capítulo 2, versículo 14. Diz assim, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas se não tiver obras? Pode, por acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, vá embora, né? Aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então Tiago chegou e ele percebeu que os crentes estavam vivendo também assim, glória, aleluia, que maravilha, que bênção, cura, libertação, mas eles não faziam caridade, eles não abriam a mão para dar, a mão era aberta só para receber, eles queriam só receber, era o espírito de dar, me dá, que um dia, lá atrás em Provérbios, Salomão também percebeu, que havia um desejo muito grande só de receber. Eu quero receber, mas eu não dou. É como aquela árvore decorativa. É como uma árvore de Natal. Ela tem as bolinhas, tem ali os enfeites, mas não produz frutos, né? E quando chega assim numa época, agora janeiro, elas são guardadas, são recolhidos os enfeites e ela não serve mais, ela está fora de época. Então ele percebeu que os crentes
não estavam vivendo o que Jesus ensinou. Ele percebeu que os crentes estavam vivendo uma fé contemplativa e não uma fé genuína. A diferença de alguém que estava pregado na cruz, que ele salvou, que era o ladrão, é que aquele ladrão estava pregado e ele não teve tempo de fazer obra. Ali, a fé em Jesus, exclusiva, sozinha, solitária, agiu na vida dele. E ele, então, foi salvo. Com certeza, é alguém que nós vamos encontrar lá na eternidade. Agora, eu e você, nós não estamos pregados na cruz. Então, ele percebeu que as pessoas estavam vivendo em comunidade, mas não ajudavam uns aos outros. Antes, o apóstolo Paulo também percebeu isso, que algumas pessoas davam seus bens, algumas pessoas estavam se reunindo na comunidade só para comer, só para beber. Então, o apóstolo Paulo, ele inspirado por Deus, diz: porventura, vocês não têm casas onde comer e beber? 1 Coríntios capítulo 11. Será que vocês não entendem que nós nos reunimos aqui agora é para a ceia do Senhor? Então vocês comam em casa. E aqui, quando nós reunimos aqui, é para a ceia do Senhor. E ele chegou a dizer: olha, aquele que não trabalha, que não coma. Então Tiago percebeu isso. Ele percebeu que as pessoas andavam, na verdade, contemplando a fé e eram crentes que viviam preguiçosos, e outros que também tinham condições e não ajudavam. E isso aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, quando Pedro percebe que Ananias e Safira venderam uma propriedade e eles trouxeram ali uma oferta como se estivessem enganando, né? Pudessem enganar o Espírito Santo. Quer dizer, era o egoísmo implantado na igreja. Então, todos tinham fé, mas uma fé sem o agir das mãos. As nossas mãos, elas são para que uma ajude a outra. Os nossos pés, eles são para que um ajude o outro. O nosso maxilar trabalha junto, né, com a parte de cima, para que os alimentos sejam triturados. Os nossos olhos trabalham juntos, está vendo? Sempre o número 2. Os rins trabalham juntos. Os olhos trabalham juntos. Os ouvidos, né? A audição tem que trabalhar unidos, os dois ouvidos, para que o som seja perfeito. Então ele estava pondo em ordem exatamente isso. A fé, se você não pode realizar uma obra, não pode dar alguma coisa, você não pode ajudar alguém e você se omite, você não participa, você não está agindo como um cristão. Eu me lembro que há muitos anos eu fui numa cidade no interior de São Paulo e uma garota chegou perto de mim e disse: pastor, ore por mim, eu quero ser uma dentista. Meu pai é médico e aí nós vamos montar uma clínica, vai ser muito legal, pastor, ore por mim. Eu já prestei o vestibular 2, 3 vezes, não passei, eu quero ser. E aí eu falei: por que você não faz um propósito, um voto a Deus? Um voto a Deus. Qual, pastor? Eu falei: por exemplo, tratar dos dentes, e já que seu pai é médico, então você, dentista, vocês terão uma clínica médica odontológica. Olha que legal, né? Serão os dois trabalhando. Coloque lá tratar o dente de uma pessoa pobre e seu pai cuidar de um dia da semana, ou pelo menos faz um voto a Deus. E ela fez um voto a Deus. Ela me ligou: pastor, olha aqui, eu vou cuidar, eu vou escolher no ano, cada mês eu fazer uma limpeza de dentes e cuidar, e vou fazer, e vamos ter um projeto social e mirabolante. E olha, pastor, passei no vestibular. Pastor, glória a Deus, meu pai médico e eu dentista. E eu disse: que legal, olha que maravilha.
E os anos passaram, e uns 5, 6 anos, 7 anos depois, talvez 10 anos, não sei exatamente, eu fui pregar na região. E ela me disse, pastor, eu estou muito triste, não está legal, a clínica não está dando aquele lucro, eu não estou cumprindo o que eu prometi, eu estou desanimada. Falei, é isso aí o problema. As pessoas fazem votos a Deus e não cumprem. E aí começam a ter prejuízos, e você continua crente em Jesus, está vendo? A sua fé está firmada nele, mas você não tem obras. Então, ele colocou aqui, olha, mas alguém dirá, tu tens a fé, versículo 18, e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Quer dizer, você não vai ser uma pessoa que pensa que vai ser salvo pelas obras, porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 2 que nós somos salvos pela graça. É a graça. Sempre será um favor imerecido. Agora, você pode fazer o bem, como ele diz aqui. Chega uma pessoa perto de você, sem uma blusa, sentindo frio. Você tem lá 2, 3, 4, 5, 10 blusas. Você não vai dar uma? Você não pode ajudar com um sapato, com um tênis, com um material escolar? Não pode visitar uma creche? Passou o ano todo, não visitou um asilo? Passou o ano de 2019 todinho, não dá uma carona para ninguém, para nenhuma pessoa, não vai a um hospital. Poxa, e você quer que Deus te abençoe? Mostre a sua fé com obras. Eu entrego o meu dízimo, isso é um problema da igreja. Eu entrego a minha oferta, a igreja que faça as obras. Não é assim. O pecado de omissão é tão grande quanto o pecado de comissão. Quer dizer, quem manda matar, muitas vezes é tão culpado quanto aquele que vê a outra pessoa ser morta e ela se omite. Então, comissão e omissão andam juntos, né? A vida e a morte, olhem, a luz e as trevas. Então, ou você complementa isso como as pernas, né? As duas pernas andam, as duas mãos caminham juntas, e assim você vai atingir o objetivo, como os olhos que são fixados em um único objetivo, como o som que está num ouvido e no outro, são canalizados para um único objetivo, que é o de ouvir com lucidez, com clareza. Assim também temos que buscar este equilíbrio, fé e obras, porque aí Deus vai te abençoar com sinais e maravilhas e vai abençoar você também materialmente. Isso é muito importante e eu estou sendo boca de Deus para você, porque talvez você diz, eu estou chateado com Deus. Eu já realizei cerimônia de casamento de pessoas que dizem assim, se Deus me der um lar, uma família, um casamento, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Fazem votos a Deus antes de terem. E depois elas têm e elas esquecem os votos que fizeram a Deus. Esquecem aquilo que prometeram a Deus. Aí passa janeiro, fevereiro, março, abril, maio. No meio do ano, começa a se frustrar. Então ele diz aqui, olha, mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé com obras. As minhas obras que me levaram a praticar, a serem praticadas pela fé que eu tenho em Deus. Tiago percebeu isso, isso é muito bom para nós. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, versículo 19. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque? A obra. Então Abraão, que é o pai da fé, ele não ficou só, meu filho é do Senhor, meu filho é do Senhor, Deus, meu filho é do Senhor, Isaque é do Senhor. Raabe, nesse mesmo texto, diz aqui, de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Raabe,
uma prostituta. Ela teve fé, mas a fé dela a levou a esconder os espias, para que mais tarde ela pudesse colher. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim a fé sem obras é morta. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Não fica assim, se eu fosse presidente da Fiat, se eu fosse o diretor da Volkswagen, se eu fosse o dono daquela padaria, se eu fosse dono de um shopping. Não precisa de olhar para o dono do shopping, dono da Fiat, dono da Hyundai, da Toyota. Olha o que você pode fazer. Olhe para dentro de si. Olhe para o que você pode fazer. Abre o guarda-roupa, dá uma olhada. Dá uma olhada na sapateira. Olha ali, dá uma olhadinha ali. Dá uma olhada no que você pode fazer. Não fique pensando o que você não pode fazer. Veja o que pode fazer. Deus te abençoe. Deus te guarde. Deus te ilumine. E hoje à tarde, hein? Hoje à tarde, agora, tá? Você que está assistindo agora, sabe, das 15h30, eu, pastora Fabiana, pastora Poliana e a ministra Damares, vamos estar num grande encontro agora de mulheres, tá? E depois, na hora que a Damares for falar, a nossa ministra, pastora, aí todos podem vir, mas às 15h30 é uma palavra para mulheres, de 15h30 às 17 horas. Aí teremos um café, um chá com biscoito, um guaraná com biscoito, e logo após a palavra dela para homens e mulheres. Deus te abençoe, Deus te guarde, te espero na Getsemane. Koinonia, Seminário Teológico, Escola de Profetas. Por que estudar aqui? Perspectiva bíblica, estrutura sólida, programa acadêmico inovador, corpo docente qualificado, direcionamento vocacional, transformação pessoal, programa de formação pastoral. Informações pelo 31 3448 9849. E-mail escolacoinonia@hotmail.com. Matrículas abertas para 2020. Koinonia, Seminário Teológico, Escola de Profetas. Uma realização da Igreja Batista Getsemane. Jesus ressuscitou por você. Olá! As matrículas do Colégio Batista Getsemane estão abertas. Venha estudar e se divertir com a gente. Salas grandes e climatizadas, quadra de esporte e piscina aquecida. Eu amo brincar no parquinho. Sabe o lugar mais fofinho do colégio? O Jet Baby. Olha que gracinha. Eu amo história. Na biblioteca tem os melhores livros. Chegamos no auditório. É nesse lugar que aprendemos um pouco mais de Jesus no nosso cultinho. O Colégio Batista Getsemane é a primeira escola com uma proposta bilíngue da região. Eu amo estudar aqui. Para você que gosta de futebol, balé, natação, ginástica, temos a Escola de Esportes. Somos uma escola com princípios. Jesus em primeiro lugar. Colégio Batista Getsemane, desde 1989, ensinando para transformar vidas. Vai estudar aqui também. A editora Getsemane está com uma nova coleção de excelentes livros de treinamentos e ensinamentos que podem te equipar melhor para a vida cristã. Confira: obras do pastor Jorge Linhares, 7 Pecados Mortais, É Perigoso Ser Grande, Nomes na Bíblia, José, Você Também Pode Ser um José, Como Pregar, Ministrar e Ensinar, Jorge Linhares e Alisson Lima, 500 Flechas contra Satã, Jorge Linhares e Vanderlei Gonçalves Leão, O Cristão e a Etiqueta, Elegância e Postura, Daniela Linhares. Na aquisição de vários volumes, ganhe descontos de até 50%. Invista nos livros de treinamentos e ensinamentos e esteja melhor equipado para os serviços do Reino de Deus. Peça agora na editora Getsemane. Ligue 31 3491 2266 ou acesse www.editoragetsemane.com.br.